sou diretor de e-commerce da Ambev, minha primeira NRF, Uhul. achei super experiência. Tava brincando com o Igor ali que só se compara essa experiência de falar português e qualquer um entender o seu lado em Dublin, ali no St. Patrick's Day, que tá todo mundo brasileiro. Mas é super rico, super legal ver primeiro o Brasil marcando presença, né? Eu particularmente do varejo alimentar fico ainda mais feliz de ver meus clientes, né? Alguns deles aqui, encontro da Abras também, então acho que o varejo alimentar, que geralmente é o último a se digitalizar, o último a abrir fronteiras, abrir portas e buscar conhecimento externo. Estou super feliz com a experiência, é um prazer estar aqui com vocês compartilhando. Acho que antes de ser qualquer coisa, professor ou empresário, né? Estamos aqui numa mega universidade que é a Columbia, nós somos todos estudantes, né? Está todo mundo estudando o mercado. Nesse ponto, eu venho fazendo isso há muitos anos. Essa é a minha quinta só, né? Apesar de ter acompanhado ela em todos os anos, e eu acho que esse ano foi muito legal, né? Poder estar aqui com gente tão interessante, com um grupo tão diverso. Acho que as conversas foram muito ricas. Ao contrário do que a gente acha que o evento foi mais raso, acho que foi muito profundo, na verdade, mais profundo do que a maioria das vezes que eu tive aqui. E fundador da Driven. A Driven é uma das principais consultorias de digital commerce atual do mercado brasileiro. A gente colocou em 14 anos 1.400 projetos no ar, um pouco mais de 150 das 1.000 maiores empresas do Brasil a gente atendeu ao longo desse tempo. Faz uns caras pequenos hoje em dia, né? É uma galera bem pequenininha. Volkswagen, Tramontina, Mondelez e de varejo, né? Arezzo, aliás, você falou de quantidade de lojas e percentual de e-commerce, né? A Arezzo tem pouco mais de 900 lojas e bateu recentemente 25% do faturamento on digital. Dado interessante, hein? Você sabiam dessa? Arezzo, 900 lojas e 25% do faturamento em e-commerce. Em e-commerce. E um dos vice-presidentes do Popeye Brasil, aliás, responsável pelo Customer Experience há muito tempo. Um dos embaixadores da Mulheres no E-commerce, que aliás, todos os projetos achei isso mais extraordinário. E estou aqui para compartilhar o que for possível com vocês. Acho que esse é o papel de qualquer um de nós que está no mercado. Se vocês ficassem à vontade para contar com qualquer uma das experiências que eu Mind-blowing, aquele negócio que fora da casinha, que você vai voltar e falar, time, tem um metaverso de 2023 agora. Paranauê que surgiu E não é o caso, né? Não é o caso. Esse ano ficou claro. Estava também conversando com o Igor ali, com algumas pessoas, e a gente não saiu nenhuma palestra falando, putz, mudou minha vida, mas a gente saiu de todas as palestras com um discurso sinérgico. Assim. Todas elas, acho que trabalharam com muita consistência e mostram, primeiro de tudo, estamos num momento duro, né? Uma legal foi da Vetex, do Mariano falando bastante brutal facts, que ele chamou, né? Fatos brutais aí pra gente. E aí, alguns deles, né? Inflação, não tem mais dinheiro barato na mesa, dificuldade, o caos que a gente viveu com estoques, né? Durante a pandemia, porque a gente sempre tem, em média, né? Ou pelo menos no mercado dos Estados Unidos, que é o dado que ele trouxe, 50% a mais de dinheiro imobilizado em estoque do que a gente vende, né? E aí, uma explosão de demanda, o pessoal encurtou muito esse espaço e aí a gente enfrenta vários problemas de ruptura, vários problemas de sortimento e disponibilidade. Além de outras coisas que ele trouxe, brutal facts, assim, falou muito do valor de mercado das empresas abertas em bolsa, então que o valor da empresa em bolsa dividido pelo faturamento dela, no varejo, esse número é muito pequeno, esse ratio é muito pequeno. Quando você compara com a média das outras empresas listadas, o varejo geralmente está metade do que essas outras empresas. Então, assim, é um momento duro para o varejo. A gente não pode ficar fantasiando aqui e achando que é o contrário. É um momento duro, a gente tem que botar o pezinho no chão e back to the basics.
Back to the Basics envolve muita coisa. Eu gostei muito da Chief Growth Officer lá da Target falando repetidamente de sortimento, portfólio. É um pouco do que o Zanco estava falando, assim, back to the basics, mas será que a gente já fazia os basics? Né? Será que quando a gente estava pensando o que eu vou criar de case de metaverso, enquanto eu tinha uma ruptura de 20%, 30%? Será que eu estou com um sortimento de fato ideal, desejado pelo meu consumidor? Então, muito ouvi falar de sortimento, muito ouvi falar de opções para o consumidor. Então, aí a gente entra nos dois grandes recados, assim, é um deles e fulfillment é outro. Dentro dessa agenda de back to the basics, né, tem gente que não vai gostar do que eu estou falando, mas assim, acabou a era do growth a todo custo, acabou a era de acquisition só, de aquisição de novos usuários. Vamos tratar bem a nossa base que já está ali com a gente. Vamos dar mais atenção para o nosso CRM, personalização, para uma jornada sem fricção. Então, tudo isso é Customer Experience, e o que traduz isso muito bem, a gente tem a Carrefour acompanhava no Brasil, era assim, GMV igual a tráfego, vezes taxa de conversão, vezes ticket médio. E a partir da pandemia eles começaram a olhar para isso como GMV igual a número de clientes, vezes a frequência de compra, vezes o ticket médio. Parece simples, galera, mas é uma mudança brutal no jeito de ver as coisas, né? É você parar de olhar o usuário como um usuário, né? Como um número, tá ali, tráfego e conversão. Você parar de olhar só para CRO e você começar a olhar para personalização, começar a olhar para pessoas individualmente, como é que elas estão interagindo com a sua marca. Por isso você fala de número de clientes, frequência de compra, ao invés de você falar de tráfego e taxa de conversão. Não que você tenha que parar de olhar isso, né? Obviamente você ainda vai acompanhar essas métricas. Mas para mim foi muito marcante essa fala do Sam James, porque ele, enfim, tangibiliza tudo isso que a gente está falando de Customer Experience, de personalização, de olhar mais para Lifetime Value e menos só para conversão e acquisition. Então, acho que esse é um lado Customer Experience, e o outro, Fulfillment. Aí muito já foi falado aqui também, muita gente falando de Click and Collect, ou BOPUS, né, que é Buy Online, Pick Up in Store, que é o retire na loja, ou muita gente falando que pesquisa online para depois converter em loja, essa em channelless, né, que você trouxe agora, é muito legal. Então, muito foi falado, e aí, dentro da exibição lá dos expositores, eu vi uma palavrinha repetidas vezes que é o Unified. Unified Commerce Platform, Unified System, não sei das quantas. Então, em períodos de crise, né, você não vai decupar as suas soluções, seus fornecedores, né, de soluções tecnológicas, tal, em dezenas de fornecedores. Back to the Basics também é você, para oferecer uma jornada frictionless, né, sem fricção, você às vezes ter um fornecedor que não vai ser o melhor de search, que não vai ser o melhor CMS, que não vai ser o melhor atendimento, mas que vai te dar uma solução completa, que vai onerar menos a sua margem e ainda assim podendo oferecer uma boa experiência para o seu consumidor. Até teve acho que foi da Target também, que ela falou assim, cara, se eu conseguir também ajustar minha logística, se eu conseguir ajustar o meu inventário, ter o portfólio perfeito, se eu conseguir oferecer opções, né, para a pessoa pegar no Starbucks, acho que a Target está fazendo isso, você pode pick up no Starbucks. Isso também é personalização. E aí acaba conversando, essa jornada do fulfillment com a de Customer Experience também é personalização, porque personalização nada mais é do que você oferecer opções para o consumidor. E aí, oferecer opções também eu quero receber hoje, eu quero receber em 30 minutos, eu quero buscar não sei onde, eu quero... Então é isso, resumão. O NRF que não fala do que a gente, para o varejista, olhe para fora, olhe para o mundo em volta, veja o que estão fazendo e tipo, olhe para dentro, olhe para o seu cliente, olhe para a sua base, olhe para o seu sortimento,
olhe para a jornada que está acontecendo hoje com o seu consumidor, olhe para a sua força, né, de trabalho e arruma isso e cuida disso, porque isso é a única coisa que você tem de valor nesse momento. Então, acho que foi a mensagem principal, assim, para mim, me marcou muito, foi que a gente tem os 3 assets, na verdade, hoje. A base, então como é que eu exploro melhor o cliente, entendendo que esse é o cliente mais rentável, já paguei para trazer ele para dentro da minha base, preciso garantir que ele continue gastando e investindo aqui, então como é que eu transformo. Eu acho que isso é difícil para a gente que está no mercado brasileiro, porque a gente acha que tem cliente, mas continua tratando o consumidor como freguês. Eu falo que tem uma diferença enorme entre o freguês e o cliente, porque aquele que aparece na loja, a gente dá oi quando ele chega, ele sai, a gente dá tchau, a gente continua falando com ele, ele não é cliente, ele é um freguês, ele é um cara que frequenta a sua loja e você não tem relacionamento. Então acho que passa diretamente pela questão do básico, bem feito. A gente não tem nem cadastro, né? A gente falou alguns nomes hoje aqui, alguns deles eu tenho interação direta, um dos deles agora acabou de descobrir que dos 10 milhões de bases que ele tinha, só tem 300 mil com e-mail. Então, é muito absurdo o tamanho do gap que a gente tem dentro de casa para arrumar, para trazer esse tal do bem feito. Adorei você falar que o básico é outra coisa. Acho que está na hora da gente setar dentro de casa, do mercado, o que é o básico, né? E não é tão longe assim, porque a gente tem a ferramenta, a gente já investiu, né? Já tirou, já tem, a maioria de nós tem alguma ferramenta, se ela não for a melhor, ou se eu estou gastando demais com ela, ok? Mas a gente está investindo em ter o profissional, em ter a ferramenta, em ter a formação. A gente investe nos executivos para virem para cá e depois a gente não aplica de forma estruturada. Então, eu acho que a mensagem principal em relação à base e à experiência, a jornada, é como é que a gente de fato olha para esse cliente, olha para o dado, decupa a jornada, estrutura isso de forma mais bem definida, ou seja, para de olhar para essa base de clientes como uma grande massa de receita, achar que gestão de dados, KPI de dados é olhar quanto eu faturei no ano passado, quanto eu vou faturar em cima dessa mesma base esse ano, né? Quanto aumentou o ticket médio só, por simples, quanto aumentou a frequência, mas olhar para isso, decupando isso, né? São funis diferentes em contextos diferentes. Apesar de ser um organismo único, e eu acho que isso é outra provocação, entender que a empresa é um organismo único e que a gente tem que extrair dela o potencial máximo e não ficar separando nas discussões políticas eternas de canal, né? Do conflito de mas porque o digital vai atrapalhar, porque eu preciso setar o preço em cima, quero empurrar o preço da categoria, senão a galera vai reclamar, e aí vão me ligar, e aí eu não vou conseguir continuar vendendo, porque eu tenho muita dependência desse outro canal, então a gente fica tomando decisões que não estão ligadas à eficiência necessariamente dessa relação com o consumidor e com o mercado, mas com uma gestão política, geopolítica do negócio no behind the scenes, que evidentemente é importante, mas que ela, de alguma forma, nesse momento, talvez a relação com o consumidor não aguente a gente continuar gerenciando essa relação política em detrimento dessa entrega de relacionamento com o fato do portfólio do sortimento, né? Como é que a gente melhora o uso daquilo que é o nosso maior ativo, está investido, já está na prateleira, a gente vai ter, aliás, a maioria, como a gente viu agora em Americanas, a gente nem pagou ainda, né? A gente tem uma atividade enorme para pagar, vamos ter que ter jeito de pagar, ou seja, a gente precisa girar o que está lá e como é que a gente está tratando isso de forma eficiente. Sair daquela da lógica, que também tem a ver com voltar e olhar com mais profundidade para dentro de casa, eu sempre operei assim, então eu tenho minha loja, eu tenho meu pulmão, eu tenho aquele tanto de estoque que tira, eu preciso ter no mínimo esse tanto de produto de cada um, então a gente vem repetindo a nossa receita de bolo como um mantra, e é óbvio que trouxe a maioria dos grandes empreendedores, a maioria de vocês, de nós aqui, no resultado, o que é ótimo, mas talvez nesse momento de eficiência peça para a gente olhar para isso com um pouco mais de carinho, entender como é que a gente pode tirar de novo mais suco do mesmo limão, porque não está aparecendo que vão aparecer limões novos nessa. Acho que os canais precisam ser melhor explorados. Quando eu digo canal, acho que a gente tem que, concordo aqui de novo, que a gente não está falando de um canal ou outro, mas desse organismo de interações que a gente tem com a ponta, a gente precisa estar mais presente. Em termos de inovação, para não dizer que não teve nenhuma, acho que a coisa que eu mais gostei de ouvir de inovação de tudo, o conceito de live ops, discuti isso muito com o Pablo, meu sócio, sobre um pouco do Always On que a Nielsen trouxe, né? O Live Ops e o Always On. Live Ops, para quem não teve a oportunidade de assistir ali a palestra de Web3 com o pessoal da McAfee e da Microsoft, falava muito sobre a questão
na era dos jogos, né? No início dos jogos, um dos clientes que a gente atendeu, PlayStation, né? Em 2010, teve uma mega virada quando eles começaram a entregar os jogos distribuir digitalmente, porque eles tinham que interagir com os clientes ao vivo. Os clientes estavam jogando online, né? Hoje meus filhos, tenho 3 meninos, vivem o tempo todo online jogando em alguma plataforma. E o que ele provoca é que nós estamos num momento onde tem tantos pontos de interação com o consumidor, tantas formas de interagir com o mercado, tem tanta tecnologia disponível que a gente precisa aceitar que o nosso negócio é always on, não é sobre o aberto 24, né, o McDonald's aberto 24 horas na Quinta Avenida ou na Sexta Avenida, como que a gente consegue, a partir de modelos de uso de inteligência artificial, de tecnologia, de capacidade de conversa, garantir que a gente esteja disponível e reagindo ao consumidor, né? Se a gente tratar o consumidor individualmente e personalizar essa conversa, a gente vai precisar criar times de resposta mais rápida. Então a gente precisa estar respondendo ao vivo. Faustão no nosso país já dizia, quem sabe faz ao vivo, a gente vai ter que fazer ao vivo muito mais nos próximos anos. Essa é a provocação que eu acho que foi mais sofisticada do ponto de vista de tendência, né? Então, do que eu consegui avaliar financeiramente, né, a performance desse ecossistema de montes de lojas, de sites, de redes sociais, de marketplaces, de modelos diferentes de venda, analisando isso de uma forma nova, ou seja, analisando por potencial. A gente fala de geolocalização, de comunidade, de cluster, de persona, mas a gente continua avaliando a DRE por unidade lá, esta loja, este centro de distribuição, este canal e-commerce. A gente não consegue ainda olhar para o organismo como um todo. Ou a gente analisa tudo misturado ou separado por essas entidades de serviço. E eu acho que isso nós não estamos avaliando a rentabilidade de penetração na base, quanto que a gente está conseguindo melhorar a rentabilização daquela região, daquele local. Eu acho que faz anos atrás o Serrentino tinha provocado muito isso, né? Como é que o mercado está se reinventando na forma de pensar. Acho que a gente tem uma oportunidade de novo de olhar para essa forma de entender a DRE, entender o PNL, como que a gente está rentabilizando de fato aquela região. Então, eu tenho 3 lojas, 10 lojas nessa região, 20 lojas, estou com um canal de e-commerce, vou fechar essas lojas, não vou, isso aqui é franquia, isso aqui é loja própria, tem um centro de distribuição que eu vou colocar em São Paulo, porque eu quero atender aquela região, está na hora de eu ter um CD no Nordeste, vou operar dentro, né, no colega aqui, como foi provocado antes. Então, eu acho que a gente precisa descobrir formas de olhar melhor esse PNL, olhando por cliente, por funil de venda. Essa é a minha contribuição. Não, o mundo mudou e volta. E a gente adapta, tenta encaixar um mundo novo na forma do passado. E isso dá trava, não tem jeito. Então a gente comissiona o vendedor do mesmo jeito que eu ganhava comissão em 95 quando era vendedor de loja. Só que agora o vendedor faz um puta atendimento e o cliente vai lá e compra, ok, beleza, só que eu não quero agora, depois eu termino a compra em casa. Esse cara não ganhou nada. Mas ele fez um puta atendimento. Será que ele deveria ganhar alguma coisa? Ou será que quando a compra é terminada na loja e eu retiro um produto que eu comprei no e-commerce, será que se eu fizer uma opção na loja, a jornada de comissão e o próprio PNL, né? E será que o fato de eu ir na loja, conhecer o produto, terminar, mas isso diminui a venda da loja. Mas a gente precisa entender que a jornada não é só física ou só digital, a jornada é fluida, né? Quando a gente estava falando de Shoe Stock lá, eu fui diretor de marketing da Shoe Stock. Sapato na internet, você tá maluco, precisa provar, você tá louco. E eu falava, putz, então, e aí recebia produto toda semana. Então eu vou colocar no site, vou fotografar e toda semana a gente vai colocar uma aba no site de uma fast fashion. E aí o que acontecia? As mulheres imprimiam os produtos no site e chegavam na loja com as páginas impressas. Falavam, quero esse, quero esse, quero esse. Cara, era uma venda digital ou era uma venda física? Elas estavam consumindo digitalmente, mas acabavam física, mas elas esperavam terça-feira, meio que chegava na segunda, a gente fotografava segunda à noite, o Arnaldo, e a gente subia terça de manhã. Então elas imprimiam terça à tarde e chegavam lá terça à tarde, quarta de manhã com as páginas impressas, porque mas essa jornada começava digital, a venda era no e-commerce.
e depois só consumiu na internet. Então, é uma venda física, não tinha e-commerce, mas tinha e-commerce, tinha uma jornada digital, tinha uma venda online. Então a gente precisa entender que esses caras são juntos, e a gente precisa começar a remunerar o cara da loja física que vendeu o produto do e-commerce, mesmo que ela está vendendo no terminal lá. A venda não é transferência de dinheiro, a venda é transferência de vontade. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Só que é difícil talvez a gente tenha que remunerar pelo ticket médio do cliente, pelo desenvolvimento do cliente, pela fidelidade, pela recência, pela frequência, por outros KPIs. E a gente não está olhando isso, a gente está ainda olhando lá o que o cara passou no caixa lá, a meta dele, mas o mundo é novo, o mundo é diferente, a gente precisa achar outras coisas. E quando veio a pandemia, a gente estava pronto, basicamente isso. Então o Zé Delivery, ele é um marketplace, apesar de não parecer, na usabilidade do aplicativo, é diferente de outros aplicativos de delivery. No Zé você não escolhe onde você vai comprar, Você escolhe o sortimento, você escolhe que produtos você quer e ele vai te endereçar para algum ponto de venda que atenda aquele sortimento e seja próximo da sua casa e atenda aos critérios de nível de serviço. Dito isso, na pandemia tudo fechou e aí a gente teve uma situação em que os bares estavam quase fechando as portas, literalmente, porque não tinham para quem vender, não tinham fonte de renda, então muitos bares, inclusive hoje... Todo mundo bêbado em casa. E todo mundo querendo beber em casa, inclusive tem alguns dados, o consumo de vinho também aumentou em casa. Com isso, a gente deu uma explodida com o Zé Delivery e agora ele se manteve bem, a marca se tornou bastante conhecida, quem gostou, quem usou, gostou. O Zé Delivery é o aplicativo de delivery com a melhor nota, na Apple Store, na Play Store, então, realmente é 4.9, se não me engano, coisa de outro mundo, assim. Mas assim, nós como Ambev temos, claro que a ocasião do Zé Delivery sempre será pequena. Mas estranho, O cara da Ambev falando isso. O Zé Delivery tem a ver com socialização, ele tem a ver com churrasco, com o que a gente chama de esquenta, pré, dependendo do estado. E nunca vai substituir, por exemplo, a ocasião dos supermercadistas de abastecimento, ou mesmo a ocasião para cerveja, por exemplo, 29% das pessoas que tomam cerveja no Brasil tomam cerveja acompanhado de alguma comida. O Zé Delivery está muito focado, alguma comida seria churrasco. Então, ainda é uma coisa que a gente, como líder da categoria, vai explorar muito. Por exemplo, como é que você faz a harmonização de cerveja, Os países maduros têm muito isso. Você já sabe muito bem, essa cerveja aqui eu tomo com um peixe. Essa cerveja aqui eu tomo com enquanto estou comendo, sei lá, um prato mais leve, um prato mais pesado. Isso está muito claro, o consumidor mais maduro, especialmente na Europa, nos Estados Unidos também. E agora no Brasil a gente vai explorar muito isso. Então são outras ocasiões de consumo que o Zé Delivery não atende, e qualquer quick commerce no mundo, na verdade, a gente tem uma opinião bem formada de que não vai dominar, não vai ameaçar o varejo alimentar. Então a gente continua como e-commerce Ambev estimulando muito, e isso é prioritário, a venda das nossas marcas por meio de outros e-commerces terceiros, que são os nossos parceiros. Lá a gente trabalha com mais de 100 parceiros, dos varejistas regionais, supermercadistas, até uma Amazon da vida, um iFood. E a grande missão é ajudar o varejo alimentar a se digitalizar. Por isso que eu fiquei muito feliz também em ver tanta gente do setor aqui, porque de fato, quando você for pensar num país, níveis de maturidade digital, você começa pelo entretenimento, Eu não sei quem que, por exemplo, baixava música no computador, Então a gente usava o casar, aquelas coisas antigas. Depois você vai para itens mais pesados, depois você vai para serviços, Então passagem aérea, Quem compra hoje aquele boleto lá que você abre, não tem mais, Depois você vai para itens mais pesados, linha branca, eletroeletrônicos,
ticket médio de valor agregado mais alto. E aí o país começa a entrar num nível de maturidade legal quando ele começa a vender de fato o que a gente chama de CPGs, né, bens não duráveis. E aí o ápice é FLV, né? Se você tem a confiança, a segurança de comprar uma verdura e ela chega fresca, bonita na sua casa, aí o país decolou no digital. Então a gente está chegando agora nessa curva, e aí a gente, como uma das maiores indústrias do país, quer muito ajudar o varejo a despontar e ajudar no final, né, o varejo alimentar a consolidar essa curva de maturidade digital do país. Então a gente ajuda o varejo com tudo, assim, me chama, eu sou aqui de Rondônia, eu quero uma solução logística aqui porque eu não consigo operar o last mile, vamos lá, a gente ajuda, quero implementar um CRM aqui, vamos lá, a gente tem uma solução para ajudar você. Então, muito a nossa missão como Ambev é essa de ajudar a empurrar o setor, fomentar. E terrível quanto parece, e de todas as palestras que eu mais gostei foi da Deloitte falando que a gente não está tão ruim assim, a América não, se tiver crise vai passar de raspão, não vai acontecer, a Europa já está reagindo à crise e tudo indica que a gente, que é 1,8% desse jogo, foi o que eles mostraram, América Latina, 1,8% do varejo mundial. Que a gente, como vive muito da América, né, especialmente, a gente deve ter uma reação, o que significa que eu espero que 2023 não seja tão ruim assim. Acho que vai ser desafiador porque está todo mundo desconfiado. A gente é desconfiado, gato escaldado. Eu acho que os quick wins mais aplicados hoje, acho que a gente já falou, é o primeiro integrar o uso do sortimento e do estoque, entender o que você de fato precisa ter na prateleira e o que você pode entregar em seguida, acho que resolver essa questão da logística. Em seguida é as soon as possible, né? E dependendo do sortimento, o quão mais viável economicamente for, mas acho que tem uma questão de velocidade importante que está sendo, não sei se vocês estão assistindo, mas essa luta pelo same-day delivery é uma luta que vai definir o e-commerce no Brasil, já está definindo e vai definir quem são os grandes que ficam ou não nesse jogo. E já que um dos três maiores acabou de viver a maior crise da sua história, imagino que já está definido quem vai aparecer. Lembrando que a Amazon está nessa briga pelo quarto lugar aí, querendo chegar no terceiro, esse ano deve chegar. Tá? Então, acho que a questão de olhar para o sortimento, se vocês não entendem o que é CRM ainda na profundidade que deveriam, façam isso. CRM não é ter uma ferramenta de disparo de e-mail marketing para os clientes, isto é, gestão de inteligência de dados transacionais e relacionais com o seu cliente. Então, vai entender o que está acontecendo em termos de construção de interação, de relacionamento com o cliente, versus o que está virando de dinheiro de fato na ponta. Né? Acho que o LTV devia ser uma ciência explicada todos os dias para o mercado. Tá? Então, o lifetime value precisa ser entendido pelo mercado urgente. Tá? E, pelo amor de Deus, aplicado rápido, canal bom, canal que está integrado com o resto. Se você tiver uma separação entre essas estruturas, eles não vão funcionar, não vão performar. Nenhum e-commerce vai sair da casa dos 3, 4, 5% se você não integrar os esforços. Ele não vai. Então, não é, a gente fala de 20, 30, 40%, mas ele não vai sair dos 5% de jeito nenhum se ele não estiver integrado com a tua jornada. A diferença entre a gente atende muito dos bancos, quando um banco resolve colocar o marketplace na jornada e ele resolve dizer que ele tem um marketplace. O que diz que tem um marketplace fatura 100 milhões, o que coloca na jornada fatura quase 2 bilhões. É a mesma plataforma, é o mesmo sistema, é a mesma usabilidade, é o mesmo processo. Colocou ele no ponto, no lugar certo na passagem, né? A gente que é de varejo entende isso, né? Colocar no lugar certo faz todo o ponto, né? Então, se a gente não colocar as coisas no lugar certo, não vai funcionar. Coloquem o digital no lugar certo na estratégia de vocês. Acho que é isso. Do copo meio vazio, assim, eu acho que o Brasil está numa curva exponencial de crescimento. O e-commerce, ele teve muito questionamento, né? Black Friday, se arrefeceu, não arrefeceu. Acho que pulverizou um pouquinho por conta de Copa do Mundo e para categorias como bens não duráveis, eu estou falando do varejo alimentar, foi espetacular. Então eu vejo um ano incrível pela frente, com o pezinho no chão, mas acho que essas oportunidades são incríveis para a gente pensar no longo prazo.
a gente aproveitar esse período de crise para fazer o back to the basics e desenhar os planos lá na frente. E aí, para segunda-feira, eu acho que eu estava pensando exatamente como você, então eu vou repetir, que é sortimento, número 1, CRM, número 2, e número 3, acho que é oferecer opções, né? Opções de delivery, acesso, que o seu consumidor consiga terminar a jornada dele sem falar, putz, seria bom se tivesse uma outra opção aqui. Que ele consiga escolher o que seja melhor para ele, porque personalização foi uma palavra muito falada ainda, porque acho que é uma das coisas que a gente precisa focar nesse ano. Entrar derrotado, é perder o jogo sem entrar no campo, cara, tem que ser otimista, não tem, a gente é brasileiro. Tem que ser otimista, tem que encarar, não vai ser a primeira nem a última desafio brasileiro e a gente vai passar. Nunca vai ser um céu de brigadeiro, nunca vai ser o fim do mundo, então vamos pra cima. Então acho que 2023, eu acho que tem um quê de incerteza, sempre assim, de insegurança, talvez fique um dinheiro ali travado, mas depois vai desenrolar. E acho que três iniciativas que eu acho que olhar para o time, assim, eu acho que as pessoas estão precisando desse acolhimento também, tem uma segurança geral ali, eu acho que está na hora de olhar para as pessoas e dar, não só do ponto de vista de treinamento, de desenvolvimento, mas de acolhimento também, sabe? As pessoas estão precisando de acolhimento. Acho que esse é um bom ponto, olhar para o time. Eu acho que desenvolver CRM, eu acho que na perspectiva de fidelidade, acho que, cara, não dá para não ter um programa estrutural de fidelidade, recompensar essa fidelidade do consumidor, sabe? O consumidor tem essa expectativa de que, cara, eu estou te dando meu tempo, minha fidelidade, recompensa isso, cara. O que você faz? Porque eu estou te dando minha fidelidade e ele espera isso. Estou vendo a turma do segue de bônus ali, né? Seja com cashback, seja com alguma coisa, mas, cara, me recompensa de alguma forma aí meu tempo e meu investimento. E acho que terceiro, olhar para a estratégia do seu negócio, entender que, um pouco do meu papo aqui, se você está alicerçado nos seus valores, o que você entrega como diferencial, né? Dá uma olhada lá, cara, por que o cliente compra de você, né? Você está de fato entregando valor, né? Olha um pouco para trás e vê se você precisa aparar alguma aresta ali, né? Por que o cliente compra? Será que eu preciso melhorar alguma coisa aqui na minha proposta de valor para deixar o meu negócio ainda mais atraente para o meu consumidor? Acho que é um momento importante para isso também. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado, nação.